Agora vamos trazer a entrevista que foi produzida também pelo nosso repórter Mário Almeida com o doutor Jarbas Alves, ele que é o advogado, o assessor jurídico do Partido Verde, o PV, aqui no município de Itapajé. Esse partido que na última eleição, a eleição de 2020, conseguiu exatamente eleger 3 vereadores. São eles o vereador Abelardo do Barateiro, o vereador Fabrício Lira e o vereador Renato da Maritacaca, São esses, portanto, os parlamentares eleitos pelo Partido Verde aqui no município de Itapajé. E após o pleito, após o processo eleitoral de 2020, o partido foi alvo de uma ação na Justiça Eleitoral por suposta infração, por suposta fraude à cota de gênero. E esse processo esteve, portanto, transcorrendo na Justiça Eleitoral e nós tivemos em outros momentos casos semelhantes aqui no estado do Ceará, por essa mesma prática que o partido foi acusado, o Partido Verde foi acusado aqui no município de Itapajé, onde em várias situações, inclusive tivemos situações aqui na nossa região, onde os parlamentares que porventura foram eleitos acabaram perdendo os respectivos cargos. Recentemente nós tivemos uma situação envolvendo deputados estaduais eleitos aqui no estado do Ceará, pelo PL, o Partido Liberal, e medidas aqui as proporções, mas os casos são bem semelhantes, a acusação, ela é basicamente a mesma. Os deputados estaduais eleitos pelo PL, 3 deputados, Carmelo Neto, doutora Silvana, e também o pai do deputado federal André Fernandes, que me fugiu aqui o nome, é o pastor Alcides Fernandes, se eu não estou equivocado, deputado estadual também eleito pelo PL, e os 3 perderam o mandato também exatamente porque o PL, a nível de estado, também foi alvo de uma ação desse tipo. E aí, diante desse caso, que a gente sabia que estava exatamente transcorrendo na esfera judicial do Partido Verde, a nossa equipe de reportagem contactou o doutor Jarbas até para que ele possa nos situar acerca de como anda esse processo a nível de município, a nível do Partido Verde, o diretório aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. No Jornal Integração, a gente conversa com o advogado Dr. Jarbas Alves, ele que vai falar sobre o processo movido contra o Partido Verde em Itapajé por suposta fraude à cota de gênero. Dr. Jarbas, seja bem-vindo ao Jornal Integração. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Atitude. E o PV, ele foi alcançado por um processo judicial, onde nesse processo está sendo dito que o PV cometeu erros na quantidade de mulheres a sair candidatas ao cargo de vereador. Essas mulheres compõem a cota de gênero. O que de fato aconteceu, Dr. Jarbas, e que motivou esse questionamento na Justiça? E qual a origem desse processo? Muito bem, Mário. Isso aconteceu porque alguém, que nós não temos condições de saber quem, denunciou a Procuradoria Eleitoral, a Promotoria Eleitoral de Itapajé, que foi colocada uma candidata pelo Partido Verde, onde essa mulher candidata não queria ser candidata e estava ali apenas para atender a cota feminina. Então, vejo isso como um equívoco, desde sempre eu vi como um equívoco. Todas as mulheres que saíram candidatas pelo PV quiseram, aceitaram e foram claras em dizer que queriam sair candidatas. Essa, especificamente, que foi envolvida, ela já tinha sido candidata na eleição anterior, teve mais de uma dezena de votos, ou 20 votos, eu não me recordo bem, o que expressa a vontade dela naquela época, e agora, como ela saiu, perfeitamente natural. Só que, pelo que eu me percebi, ela desistiu, mas não comunicou ao partido, que ela deveria ter comunicado. Então ela cometeu um engano, ela achou que tinha formalidade para sair, para entrar, mas não tinha formalidade para se desligar, se é que, imaginando que a situação foi essa, Qual foi a tese e consequente linha de defesa apresentada na contestação dessa acusação? Pronto, bom, como veio a iniciar, o começo veio da Promotoria Eleitoral Local, então foi alegado a fraude pelo partido, tese que atacava, e a tese de defesa foi não houve fraude, todos estiveram devidamente
esclarecidos do que queria, falando apenas da cota feminina, tá certo? Se referindo especificamente à cota feminina, mas infelizmente, por um motivo que eu também não sei explicar, saiu uma decisão concordando com a tese da promotoria, sem dar a oportunidade ao partido de levar as provas que o partido havia pedido na defesa. Porque todas essas pessoas que estiverem em processo judicial ou administrativo têm direito a ampla defesa. Imagine, o máximo de defesa que você quiser usar, você pode. No eleitoral também não é diferente. Como nós não tivemos essa oportunidade, veio uma sentença condenatória ruim para os nossos candidatos, e aí o partido recorreu ao TRE, com rapidez o TRE reconheceu que houve uma falha e não ter nos dado a oportunidade de apresentar defesa e anulou todo o processo, toda a sentença, inclusive. Doutor Jarbas, se for falar nisso, em que estágio se encontra o processo que envolve, então, o diretório local do PV? Olha, esse processo eu acompanhei e vi que ele está arquivado. Então, se ele está arquivado, se a justiça resolveu arquivar, para nós está bom demais, está ótimo. Nós não temos o que reclamar pelo arquivamento do processo, não. O estágio atual pode ser considerado definitivo ou ainda pode haver mudança de entendimento por parte da justiça? Como ele está arquivado, eu digo que se alguém se sentir incomodado, que procure a justiça e veja se a justiça vai reabrir ou retomar o caso. Para nós do PV, é até, de certa forma, muito justo. Pelo fato desse processo estar arquivado, os vereadores do PV continuam exercendo normalmente o mandato na Câmara Municipal? Sim. Nós sabemos que todo e qualquer processo ele segue um caminho e é burocrático. E é demorado, por mais célere que seja a justiça eleitoral, o processo eleitoral é algo célere, mas ainda assim ele tem caminhos a serem seguidos, porque faz parte do protocolo. E os nossos vereadores estão bem, obrigado, até onde eu sei, estão no exercício do mandato deles, e acredito muito que continuarão até o final do mandato deles. Doutor Jarbas Alves, muito obrigado pela sua atenção e também participação aqui no Jornal Integração. Eu que agradeço, eu me sinto honrado com o convite, com a oportunidade, e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que a rádio entenda que é necessário. Agora já são 12 horas e mais 12 minutos, 12:12, está aí, portanto, participação, né, do Dr. Jarbas Alves, a quem a gente agradece aqui a disponibilidade de trazer essas informações. O processo, portanto, movido contra o Partido Verde, né, o PV aqui do município de Itapajé, está arquivado, né, foi arquivado, portanto, aqui na comarca do nosso município. Os 3 vereadores, caso houvesse, né, uma punição para o Partido Verde, e lembrando, esse processo ele não é movido contra os vereadores, ele é movido exatamente contra o partido. Qualquer punição que porventura possa vir a ter, ela é para o partido, né? Mas consequentemente ela tem um reflexo em quem é membro do partido, por exemplo, que foi eleito, né? No caso, os 3 vereadores, o Renato da Maritacaca, o Abelardo do Barateiro e também o vereador Fabrício Lira. Por isso mesmo, caso houvesse algum tipo de implicação, eles poderiam exatamente perder os respectivos mandatos. Os 3 parlamentares que fazem parte exatamente desse bloco, né, de novos nomes que foram eleitos para a Câmara Municipal, para a composição atual do Legislativo aqui no município de Itapajé. E só um detalhe também, a título de informação, o Partido Verde foi exatamente o partido que mais conseguiu votos na última eleição, né? Votos para vereador, foi exatamente o partido que mais conseguiu votos no último pleito, no pleito de 2020, aqui no município de Itapajé.